Olá, vamos começar então nossa primeira aula do módulo 5, nosso módulo de testes de hipóteses. E nessa aula nós vamos falar o que são hipóteses, exemplos de hipóteses, como formular essas hipóteses de forma estatística, matemática, os passos que nós temos que seguir para realizar um teste de hipótese e um teste de hipótese para média amostral, como ele é construído, média amostral comparado com o valor de referência e alguns exemplos. Então, antes da gente iniciar a falar exatamente da definição de hipótese, quero fazer um exemplo aqui com vocês para vocês entenderem a ideia do que se trata um teste de hipótese. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma caixa aqui, e nessa caixa eu tenho 3 bolas azuis, vou colocar aqui também 3 bolas pretas, então vamos por aqui dentro, preta, preta e preta. E, para completar essa caixa, eu vou colocar mais 4 bolas vermelhas aqui dentro. Então, 1, 2, 3, 4. Então, essa nossa caixa tem um total de 10 bolas, sendo 3 azul, 3 pretas e 4 vermelhas. Voltando aqui para o azul. E aí, vamos imaginar o seguinte, que nós vamos fazer um sorteio aleatório aqui dentro. Tá? Imaginando que alguém vai fazer sorteios aleatórios aqui. Então, se a gente fizer uma única retirada e pensar o seguinte, qual a probabilidade de não sair a bola azul? Então, como a gente já viu lá no nosso módulo 2, se eu tenho 10 bolas nessa caixa, a probabilidade de não ser azul são quantas? Então, eu tenho 7 em 10 que não são azul, ou seja, 70% de chance de não sair uma bola azul. Numa única retirada, né? Então, quando meu N é igual a 1, fiz uma única retirada. Agora, vamos imaginar que eu estou fazendo 2 sorteios. Retiro, olho, devolvo lá. Então, uma retirada é independente da outra. Então, eu estou fazendo isso 2 vezes. O que isso me diz? Como a gente sabe que eventos independentes, então a probabilidade de não sair azul em 2 sorteios vai ser igual ao quê? Então, vou continuar aqui embaixo, vai ser igual a probabilidade da primeira não ser azul vezes a probabilidade da segunda não ser azul. E isso é equivalente a fazer 7 sobre 10 ao quadrado. Calculando isso aqui, eu já calculei aqui para agilizar, vai dar 49 em 100, 0,49, que é igual a 49%. Ou seja, em 2 sorteios, a chance de não sair nenhuma bola azul já é de 49%. Eu estou supondo, a nossa suposição inicial é que aqui é um sorteio aleatório. Então, pode tanto sair bolas azuis, pretas, vermelhas, ou pretas, azuis ou vermelhas, ok? Pode sair uma das 3, porque o sorteio é aleatório. E aí, já foram retiradas 2 vezes, e a chance de sair, não sair nenhuma azul é 49%, então tá razoável de não ter saído nenhuma azul ainda em 2 sorteios. Agora vamos imaginar isso aqui em 5 sorteios, n igual a 5. Então retirei, olhei a cor da bola, devolvi, retirei de novo, olhei, devolvi, então isso 5 vezes. Então qual que agora em 5 sorteios, qual é a probabilidade de não sair azul em 5 sorteios? Como os sorteios são todos independentes, então o que vai ser? A probabilidade de não sair bola azul num único sorteio é 7 em 10. Porém, nós estamos fazendo isso 5 vezes, então seria 7 vezes 7 décimos vezes 7 décimos vezes 7, 5 vezes, que é o equivalente a fazer 7 sobre 10 elevado a 5. E aí, resolvendo isso aqui, agora isso deu 0,1681. Que é igual a 16,81%. Tá, onde eu quero chegar com isso? Já fiz 5 sorteios e a chance de não ter saído nenhuma azul é 16,81%. Tá, tudo bem, supondo que não saiu nenhuma azul ainda, tá? Agora vamos imaginar se eu fizesse 10 vezes esse sorteio. Então, a probabilidade de não sair azul em 10 sorteios, seguindo a mesma ideia,
vai ser a probabilidade de não sair azul, que é 7 em 10, elevado a 10. E isso aqui vai me dar exatamente 0,2, aproximadamente, tá? 28, que é igual a 2,82%. Então, o que isso quer dizer? Imagine que a gente está acreditando que é um sorteio aleatório e já foram sorteadas 10 vezes e ainda não saiu nenhuma bola azul. A gente já começa a desconfiar, será que esse sorteio é aleatório mesmo? Será que essa minha hipótese aqui, ó, de acreditar que o sorteio é aleatório, é válida? Então, o que a gente começa a ver aqui? Que a chance de, em 10 sorteios, não sair nenhuma azul é 2,82, ou seja, é um valor muito pequeno. Na estatística, a gente usa valores de referência, 5%, 1%, 10%. Vamos supor aqui, ó, com 5% de chance. 5%. A probabilidade de não ter saído nenhuma bola azul em 10 sorteios já está menor que 5%, 2,82%. Então, de forma geral, a gente já começaria a desconfiar se essa hipótese aqui é verdadeira. Porque a gente fez isso para um N aqui e ele não está acontecendo. Ou seja, menor que 5% a chance de ter saído bola azul em 10 sorteios. Então, como isso aqui a gente disse que seria um pouco improvável de acontecer, ou seja, a chance aqui é bem pequena, nós começamos a desconfiar dessa hipótese aqui. Então, a gente estava supondo que ela era uma hipótese, que o sorteio era aleatório, mas já fizemos 10 vezes e não saiu nenhuma bola azul. Então, podemos talvez rejeitar essa hipótese e passar a acreditar então que esse sorteio aqui, ele não é um sorteio aleatório. Talvez alguém esteja escolhendo lá, de certa forma, tenha um privilegiado de alguma maneira para não sair bola azul. Então, qual que é a ideia do teste de hipótese? É quando a gente realiza, tem uma média, realiza isso várias vezes, e aí calcula qual que é a probabilidade disso acontecer naquela amostra que nós calculamos. Se for um número muito pequeno, a gente rejeita a nossa hipótese inicial, ou seja, aquilo que nós acreditávamos no início está sendo muito improvável daquilo acontecer. Então, provavelmente, aquela nossa hipótese inicial ela não é verdadeira, ok? Então, essa é a ideia de um teste de hipótese. Claro que a construção não é desse jeito que eu fiz aqui só foi um exemplo para ilustrar que conforme estava acontecendo as coisas, me dava indícios para desconfiar se aquela hipótese inicial era verdadeira ou não. Então, essa é a ideia de um teste de hipótese. Nós acreditamos em alguma coisa e vamos procurar evidências para ficar ou não ficar com aquela hipótese. Então, seguindo, vou falar agora aqui a definição de hipótese, tá? Então, quando se tem uma ideia sobre um comportamento de uma variável ou de uma possível associação entre variáveis, nós criamos hipóteses, tá? Nesses casos, o planejamento da pesquisa deve ser de tal forma que permita que, com os dados amostrais, a gente possa testar a possibilidade da veracidade dessa hipótese, tá? Então, também é para isso que existem as técnicas, uma delas chamada teste de hipótese, ou também é conhecido como teste de significância. Então, aqui, alguns exemplos de hipótese. Então, vamos imaginar aqui esse exemplo A, que eu acredito que se eu substituir o processador A pelo processador B, vai alterar o tempo de resposta do meu computador, ele vai ficar mais rápido. Então, é uma coisa que eu acredito, que se eu trocar o processador, meu computador vai ficar mais rápido, ok? Guarda essa informação. Outro exemplo de hipótese. Eu acredito que se eu aumentar a quantidade de cimento numa argamassa que eu estou fazendo, vai aumentar a resistência do concreto. Então, é uma crença que eu tenho que se eu colocar mais cimento, o concreto vai ficar mais resistente. Então, é uma outra ideia de hipótese, aquilo que nós acreditamos. E um terceiro exemplo aqui diz assim, ó, que a implementação de um programa de melhoria da qualidade de uma empresa prestadora, a implementação do programa de melhoria da qualidade de uma empresa prestadora de serviço melhora a satisfação do cliente. Ou seja, quando eu coloco esse sistema para verificar a satisfação dos clientes, eu consigo avaliar se aquele programa foi melhor ou foi pior na empresa, tá? Vamos ver como que isso fica escrito matematicamente. Então, quando eu digo lá, na minha hipótese A, que quando eu troco o processador A pelo processador B e meu computador vai ficar mais rápido, o que eu estou querendo dizer?
Estou querendo dizer que a média do tempo de resposta do processador A é diferente da média do tempo de resposta do processador B. Por isso que eu acredito que quando eu troco um pelo outro, vai ter essa diferença no tempo de resposta. Pensando lá na resistência do concreto. A média dos valores de resistência do concreto com a dosagem D2 de cimento, ela vai ser muito maior, ou seja, a média de resistência vai ser maior de quando eu tinha a dosagem D1. Ou seja, aumentei a dosagem e aumentou a resistência. Então, eu acredito que a média de resistência vai ser maior. Assim como, no caso do processador, eu acreditava que a média do tempo de resposta. Então, a gente não está falando de únicos valores comparados um a um. Estamos falando de média. E aqui, no caso lá do programa de satisfação, de melhoria da qualidade, nós poderíamos dizer assim, que a proporção de reclamações após a realização do programa de melhoria da qualidade, ela é menor do que antes da realização do programa. Então, antes de eu implantar esse programa, eu tinha mais reclamações, o percentual de reclamações era maior. Depois que eu coloquei esse programa, o percentual passou a ser menor. Então, aqui nós vemos que nós podemos escrever a nossa hipótese, aquela ideia que nós tínhamos, em termos de média ou de proporção. E é por isso que nós vamos ver testes aplicados à média e teste aplicado à proporção. Então, toda vez que nós vamos fazer um teste de hipótese, agora falando específico da técnica teste de hipótese, nós temos que ter duas hipóteses. A primeira é chamada de hipótese nula e a segunda uma hipótese alternativa. Mas o que seria essa hipótese nula? É aquela hipótese que nós acreditamos ser verdade até que a gente tenha evidência suficiente para rejeitar ela. Então eu fico com ela, acredito que ela é verdade, até que tenha argumento suficiente para falar, ok, ela não é verdadeira, então eu fico com outra. E quem seria essa outra hipótese? É o que nós chamamos de hipótese alternativa, tá? Então, quando a gente não tem evidência suficiente para ficar com a nossa hipótese nula, com a nossa hipótese H0, ela tanto pode ser chamada de hipótese nula quanto de H0, a gente fica, como eu não tenho evidência suficiente para permanecer com essa hipótese nula, nós ficamos com a hipótese alternativa, também chamada de H1, tá? Geralmente, a hipótese nula, ela é baseada na igualdade. Uma coisa é igual a outra e a hipótese alternativa vai ser baseada na diferença, no maior, menor, ok? Então, de certa forma, voltando lá para aquele exemplo lá do tempo de resposta do processador A com o processador B, se eu fosse formular as hipóteses, poderia colocar assim, ó, que a minha hipótese nula, aqui, a média de tempo de resposta do processador A é igual à média do processador B, ou seja, eu acredito que isso é verdade. Mas caso isso não seja verdade, eu vou acreditar que as médias são diferentes. Lembra que o MI refere-se à média populacional? Então, nós fazemos, baseado na amostra, nós fazemos o teste para concluir como que essas coisas se comportam lá na nossa população. Então, eu posso ter pego um conjunto de computadores com processador A, um conjunto de computadores com processador B, e calculei a média de tempo de resposta dos dois. E aí, inicialmente, eu acredito que esse tempo de resposta são iguais. Então, eu não tenho evidência suficiente, eu vou acreditar que os dois fornecem o mesmo tempo de resposta. Caso isso não seja verdade, a gente pode concluir que eles fornecem tempos de resposta diferentes. Então, hipótese nula, hipótese alternativa. Pensando lá na resistência do concreto. Então, a gente acreditava que o concreto com a quantidade 2 de cimento era igual à média de resistência do concreto com a dosagem 1. Então, a média de resistência com a dosagem 2 é igual à média de resistência com a dosagem 1. Caso isso não seja verdade, caso isso aqui não seja verdade, nós ficamos com a hipótese alternativa que poderia ser, por exemplo, a média de resistência com a dosagem 2 é maior do que a média com a dosagem 1. Ou seja, quando eu aumento a dosagem no concreto, pode me dar uma média maior do que a dosagem que eu usava anteriormente, tá? Então, essas aqui são maneiras de escrever as hipóteses. Hipótese nula, hipótese alternativa. O que podemos concluir daqui? Que o nosso teste de hipótese sempre terão duas hipóteses. Uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula é sempre baseada na igualdade. Então, sempre que escrever H0, olha, sempre vai estar baseado na igualdade.
Além disso, tinha mais um exemplo, que era do Programa de Melhoria da Qualidade. Então, aqui, a gente poderia afirmar que, antes de inserir esse Programa de Melhoria da Qualidade, a proporção depois e antes eram iguais. Ou então a gente pode, proporção de reclamações. Ou então a gente pode chegar à conclusão que depois que inseriu esse programa, a proporção de reclamações diminuiu em relação ao início. Então, aqui da mesma forma, temos duas hipóteses, hipótese H1, H0 e H1, hipótese nula e hipótese alternativa. A hipótese nula sempre baseada na igualdade e a hipótese alternativa pode ser tanto diferente, maior ou menor. Então, a hipótese, opções para a hipótese alternativa, nós temos essas três aqui. E para a hipótese nula, sempre igualdade. Ok? Então, vamos pensar o seguinte problema. Eu quero verificar se uma moeda usada num jogo de azar, ela é viciada. Como que a gente... Viciada quer dizer que um lado é diferente do outro, tá? Então, como que a gente formularia as hipóteses para esse problema? Então, uma ideia seria que, se a moeda é honesta, ou seja, se ela não é viciada, a proporção de sair cara é igual à proporção de sair coroa, que é 0,5. Eu quero verificar se a moeda é viciada. O que eu sei de antemão? Que a proporção de cara é igual a de coroa. Isso é igual a 0,5. Então, eu poderia escrever aqui, minha hipótese nula. A proporção é igual a 0,5. Proporção de cara é igual a proporção de coroa, que é igual a 0,5. Caso isso não seja verdade, é porque a proporção ela é diferente de 0,5. E se eu chegar no final do teste e ficar com essa hipótese aqui me diz que a moeda é viciada. Então, o que nós vimos até aqui? Como escrever hipótese. Então, tem algo que nós acreditamos e nós vamos testar para ver se aquilo é verdade ou não. E para isso, nós formulamos duas hipóteses. Uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula é sempre baseada na igualdade e a hipótese nula pode ser diferente, maior ou menor. Então, cada problema vai ter uma hipótese alternativa que seja correspondente e que faça sentido naquele problema, ok? Então aqui, agora eu vou apresentar para vocês o passo a passo para construir um teste de hipótese. E o legal é que todos os testes de hipótese, eles seguem esse mesmo passo a passo. Então mudarão algumas coisas ali, como a forma de calcular a estatística baseado nas evidências que nós temos, mas em geral a ideia da construção é a mesma. Então, primeira etapa que nós temos aqui, ó. Então aqui, etapas. A primeira delas, escrever as hipóteses e enunciar as hipóteses. Então, aqui é o momento em que, baseado no meu problema, eu vou escolher a hipótese nula, vou escrever ela aqui, e aí vou escolher uma das hipóteses alternativas. O teste de hipótese sempre tem duas hipóteses, só duas. Então, a hipótese nula, já sei que vai ser essa, e aí eu tenho que escolher uma das alternativas, somente uma, tá? E aí, isso começa a aparecer alguns nomes que vão nos ajudar, inclusive depois na resolução desse teste de hipótese. Então, assim, para isso, eu vou colocar aqui no cantinho, nós temos três opções. Então, eu posso colocar aqui, minha hipótese nula, a média é igual a um valor qualquer, ou a média é diferente desse valor. Aqui eu teria um teste de hipótese. Esse teste aqui, ele é chamado de teste bilateral. Porque eu não tô indo para lado nenhum, só tô dizendo, é igual ou é diferente, ok? Aí, vamos imaginar aqui, agora eu vou trocar a cor da caneta para não ficar tudo igual. Vamos colocar aqui em vermelho. Agora vamos imaginar aqui um outro teste. A minha hipótese nula vai ser igual, a média é igual a um valor de referência. Minha hipótese alternativa vai ser, a média é maior que esse valor de referência. Quando nós estamos fazendo esse teste aqui, igual versus maior, o nome disso aqui é teste unilateral à direita. Depois vocês vão entender por que é direita, tá? Mas só lembre que se eu estou testando uma coisa versus outra maior, ele tá até aqui, ó. Escrito aqui também. Eu não tô mais no contexto de igual diferente, então eu já estou optando por um lado, digamos assim. Por isso, o teste unilateral. E a outra opção de teste que nós podemos ter
Então, vou escrever ela aqui e vou trocar a cor da caneta de novo para ficar diferente. Vou pôr roxa. Então, eu posso ter aqui, ó, minha hipótese nula é a média é igual a um valor qualquer, ou então a minha média é menor que esse valor. E quando nós temos esse teste aqui, o nome disso é teste unilateral à esquerda. Então, para que serve isso? Nós sempre mantemos a hipótese nula, porque ela é sempre baseada na igualdade, e a partir dela nós conseguimos construir 3 testes de hipótese diferentes, ou seja, igual versus diferente, igual versus maior ou igual versus menor. E qual teste eu vou escolher? Depende do problema que eu estou analisando. Então, vamos imaginar que eu quero comparar se a média... Só um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu fiz uma amostragem lá de pesos de pacote de café. Eu estou desconfiada que os pacotes de café daquela marca estão vindo com um peso menor. Então, eu vou lá, pego uma amostra e quero comparar. Será que o peso desses pacotes de café que eu estou pesando aqui, que eu estou fazendo essa pesquisa, será que eles são iguais a 500 gramas? Então, isso aqui seria minha hipótese nula. Ou seja, o fabricante diz que vende 500 gramas em cada pacote, então eu vou acreditar. É 500 gramas? Ou, se isso não for verdade, ele está vendendo diferente de 500 gramas. E essa seria minha hipótese alternativa. Poderia ser dessa maneira. Assim como eu também poderia fazer o seguinte: eu desconfio que está vindo menos café no pacote, então eu já poderia testar essa hipótese aqui, ó. Poderia colocar assim, minha hipótese nula. Ele realmente está fornecendo 500 gramas? Ou já poderia dizer que o peso é menor que 500 gramas. Então, depende do que nós queremos comprovar. Se eu já quero comprovar de fato que é menor, eu uso essas alternativas, essas hipóteses. Ou ele é igual, ou ele é menor. Ou então, eu posso seguir esse caminho aqui, ó, em que eu digo que ou ele é 500 gramas ou ele é diferente de 500 gramas. Ser diferente não quer dizer que seja menor, apenas diferente, ok? Então, depois de toda essa bagunça aqui, deixa eu continuar. O que quer dizer? Que o primeiro passo do nosso teste, nós vamos escolher 2 hipóteses. Uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. E cada vez que a gente escolher, vai ter um nome. Então, se eu escolher igual e diferente, teste bilateral. Igual versus maior, unilateral à direita. Igual versus menor, unilateral à esquerda, tá? É bastante informação, né? Mas calma que as coisas vão fazendo sentido. Depois do segundo passo que nós temos, então já sei qual hipótese eu quero testar. Quais hipóteses eu vou testar. Aí eu venho para essa etapa chamada estatística de teste. É nesse momento que eu vou retirar toda a informação da minha amostra para poder calcular um valor, e esse valor vai servir de referência para eu poder comparar e decidir qual das hipóteses eu vou ficar. Então, nesse caso aqui, nós vamos calcular algo chamado, que eu chamo de t-calculado, t-calc. Ele depende de quem? Ele depende da nossa média amostral, tá aqui. Ele depende desse valor de referência que nós queremos comparar. Então, nós estamos testando média com um valor qualquer. Por isso que eu fiz o exemplo lá do café, que os pacotes de café tinham 500 gramas. Então, eu vou ter uma média de pesos desse café e quero comparar se é 500 gramas ou não. Poderia ser também um valor da legislação, por exemplo. Eu medi o pH de várias amostras de água e cheguei que ele é 6,5. A legislação diz que tem que ser maior que 7, ok? Então, eu posso afirmar que esse 6,5 ele é igual a 7, porque se nós compararmos, acho que essa ideia é legal a gente falar aqui, ó. Falando assim, nossa, que absurdo comparar esse 6,5 igual a 7. Numericamente, 6,5 é diferente de 7. Numericamente, tá? Isso não temos o que discutir. Mas esse 6,5, ele não é um número apenas, ele é uma média. Então, por ser uma média, eu até vou tirar daqui essa informação. Ai, desculpa.
Quando a gente... Deixa eu tentar apagar. Quando a gente está falando de média, lembra que nós temos a média e um desvio padrão associado a ela. Então, imagina que aqui eu tenho a média, 6,5. É minha média. E aí eu tenho um desvio padrão aqui, ó, de 1. Então, a média do pH foi 6,5 e o desvio padrão foi 1. Isso aqui indica que os meus valores de pH, lembra lá do intervalo de confiança? Eles vão variar. Eu não vou fazer um intervalo de confiança aqui, mas eu poderia dizer que esses valores estão indo lá de 5,5 até 7,5, ok? Só considerar aqui a média mais o desvio padrão, a média menos o desvio padrão. Então, eles estão variando nessa faixa aqui. Em algum momento, eles passam pelo 7. E aí, o nosso teste poderia ser assim. Quero verificar se essas médias de pH, se a minha média de pH ela é igual a 7, ou se eu posso afirmar que a minha média de pH é menor que 7. Porque já que ela está passando pelo 7, será que eu posso dizer que ela é estatisticamente igual a 7? Ou eu poderia afirmar que esse 6,5 é estatisticamente menor que 7? Então, quando eu falo aqui de comparar uma coisa com a outra, estou falando estatisticamente, não numericamente. E sempre que nós falamos estatisticamente é porque nós temos uma média associada a um desvio padrão, que faz com que aquele valor oscile. Ok? Então, vamos continuar aqui para o nosso... Vou apagar essa parte que eu fiz aqui. E aí, vamos continuar com a nossa estatística de teste, que é o segundo passo que nós temos que fazer para construir um teste de hipótese, tá? Então, por isso que toda vez que eu fizer essa comparação, por mais estranho que soe comparar um valor com o outro, fiquem tranquilos porque nós estamos falando de comparação estatística, tá? Então, aqui para fazer essa estatística de teste do t calculado, nós precisamos a média amostral. Então, nós fizemos a amostra, tem um valor de média. Esse M0, que é um valor de referência com quem eu estou comparando a minha média. Então, ele não precisa, poderia ser outra média, mas nesse caso não precisa, é só um valor qualquer. O desvio padrão lá da minha amostra e o tamanho da amostra. Então, baseado na média, desvio padrão e tamanho da amostra, nós vamos construir essa estatística chamada t calculado, ok? E aí, com isso, esse é o segundo passo. Nós vamos para o terceiro passo. Lá quando nós fizemos os intervalos de confiança, nós tínhamos chamado que nível de confiança era o beta. Lembram disso? Nosso nível de confiança era o beta. Ele era 99, 95, 90, dependia do que a gente estava trabalhando, esse era o novo nível de confiança. Agora aqui nós vamos trabalhar com nível de significância. A letra continua feia. Que nós vamos chamar de alfa. O que isso quer dizer? Se o meu beta é 95%, o meu alfa é 5%. Ele sempre vai ser o complemento até chegar lá no 100%. De forma que beta mais alfa é 100%, ou beta mais alfa é igual a 1, se eu estiver trabalhando na escala decimal, tá? Então, esse nível de significância é sempre o complemento da confiança que nós tínhamos. Nos testes de hipótese é mais comum aparecer a significância e não a confiança, tá? Por isso que em alguns casos ele é chamado de teste de significância também. Então, o nível de significância. Nosso terceiro passo para construir um teste de hipótese é definir esse nível de significância. Normalmente ele já está definido lá no problema, a gente já sabe qual o nível de significância que a gente quer usar. Então, nós precisamos aqui encontrar um valor referente a esse nível de significância numa tabela. Assim como nós fazíamos lá no intervalo de confiança, ia lá na tabela normal padrão e procurava qual era o valor Z, aqui nós vamos usar a tabela T de student e vamos procurar esse valor T. Por isso que aqui eu já chamei de T calculado, para associar que toda vez que nós temos um T calculado, nós vamos usar essa tabela T, ok? Mas quem que é essa tabela T? De onde ela surgiu? Então, eu vou abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho da tabela T, aí eu continuo nos passos sobre os passos para a construção do teste. Então, a distribuição T, ela é muito similar à distribuição normal. Eu diria que elas são primas, talvez, ok?
é uma distribuição também para variável aleatória contínua. Eu não falei dela lá no módulo 4, porque como ela é muito similar à distribuição normal já contempla. Mas por que ela é interessante nesse momento? Olhando essa curva em vermelho aqui, essa é a nossa distribuição, a curva em preto aqui, ó. Curva em preto, que tá por fora de todos aqui. Essa aqui é a nossa distribuição normal, ok? Essa aqui, vou fazer uma flechinha aqui, ó. Essa aqui é a distribuição normal, aquela que nós já estamos acostumados a trabalhar. Então, ela tem esse formato de sino, o pico dessa curva tá no zero, aqui, metade da curva, supondo que isso aqui tá reto, tá? Metade da curva vale 0,5, outra metade vale 0,5. E aí, o que nós temos aqui? Todas essas outras curvas coloridas são a distribuição T. E por que ela tem essa oscilação, essa variação com a distribuição normal? A distribuição T, ela também depende da média e da variância, igual lá na distribuição normal, mas ela tem um parâmetro adicional que nós chamamos de grau de liberdade. Esse grau de liberdade, ele é calculado como n menos 1. É o tamanho da nossa amostra menos 1. Então, a vantagem da distribuição T é a seguinte: quando nós temos amostras pequenas, tá vendo que aqui, ó, pega essa curva em vermelho aqui, que é quando o grau de liberdade é 1, ou seja, eu só tenho duas amostras, n é 2, menos 1, 1. Então, aqui o grau de liberdade, onde que eu sei disso? Estou olhando aqui embaixo, ó. V igual a 1, esse V é o grau de liberdade. Então, o que acontece? Comparado com a curva preta, ela tem as caudas mais abertas. Ela tem as caudas é esses lados aqui, ó, da distribuição, tanto para cá quanto para cá, mais amplo, então ela contempla mais essas informações. O que acontece? Quando a gente trabalha com a distribuição normal, normalmente nós temos amostras grandes. E aí, em geral, todo mundo se concentra aqui em torno da média. Essa é a ideia da distribuição normal. Mas com amostras pequenas, nem sempre a gente logo de cara vê essa concentração aqui em torno da média. Se vocês lembrarem lá quando eu fiz aquele estudo de simulação, lá no módulo 4, vocês viram que conforme eu ia aumentando a amostra, os valores começavam a se concentrar mais em torno da média. Mas quando eu tinha amostras pequenas, às vezes eles não estavam tão pertinho assim da média. E aí a distribuição T, ela contempla esses valores. Então ela é usada quando nós temos amostras pequenas, um contexto um pouco menor. Conforme essa amostra aumenta, a nossa distribuição T, ela vai convergindo para uma distribuição normal. Então, quando eu tenho uma amostra grande, tanto faz eu trabalhar com uma distribuição T, trabalhar com uma distribuição normal, que esses valores serão os mesmos, ok? Mas ela tem uma vantagem de quando nós estamos em contextos menores, amostras menores. E isso é legal na área ambiental, na área de alimentos, na área de química, porque nem sempre, dependendo do experimento que nós temos, nós teremos uma quantidade gigantesca de amostras. Às vezes a gente tem uma amostra pequena, dada a limitação de laboratório, de equipamento ou do próprio material que nós estamos utilizando. Então, a distribuição T é muito utilizada em testes de hipótese por conta disso, ok? Então, como que ela funciona? Então, sabemos que ela tem a mesma característica da normal, tem essa curva em formato de sino, o pico dela é no zero, metade da curva vale 50%, a outra metade vale 50%, somando sempre vai ter área 1. Então, ela também é uma função densidade de probabilidade. Só uma curiosidade, a pessoa que desenvolveu essa distribuição, na época, ele trabalhava numa indústria, numa cidade pequena, e ele não podia divulgar os estudos estatísticos dele com o nome, o próprio nome dele. Então, ele usava esse codinome, TED-Student, e aí a distribuição acabou levando esse nome, tá? Então, eu nem sei de cabeça o nome original da pessoa que fez a distribuição. Então, continuando aqui, vamos lá. Essa é a distribuição TED-Student. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui a curva, né? A curva da distribuição T, muito similar à curva da distribuição normal. E aí, aqui nós temos os valores de probabilidade. Lembra que a tabela sempre nos dá esse valor? Esse desenho indica o que a tabela nos mostra. E aí, nós vemos que aqui, ó, nessa partezinha, nessa caudinha aqui, nós temos o valor de alfa, que é o nosso nível de significância. Então, como que nós vamos usar isso? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Aqui não é bom, vou pôr desse lado aqui, ó. Aqui, vamos pôr essa distribuição T, o pico dessa curva é o zero, igual a distribuição normal. E vamos imaginar que eu tenho um alfa igual a 5%.
Se eu estou trabalhando com um teste unilateral, minha concentração de alfa vai estar aqui, ó. Depois vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Mas pensem nisso. Esse 5% está todo localizado aqui. Quanto que sobra para o resto da curva? Agora pensando na curva inteira e não só na metade. Como que eu sei disso, professora? Como que eu sei que na T é a curva inteira e não a metade igual na normal? Porque esse desenho aqui nos diz isso, ó. O que ele nos diz? Que a probabilidade é todo o resto e não só um pedacinho, não só metade, igual acontecia lá na distribuição normal. Então a probabilidade é tudo esse resto. Então, calma lá, respira. Eu sei que pode estar ficando complicado, mas vamos pensar o seguinte. Se o total dessa curva é 100%, 5% está nesse cantinho. Quanto que sobra para cá? 95%, isso aí. Tem que dar 100, né? Então, aqui sobra 95%. Então, esse 95% é esse P, em decimal, é claro. E é onde ele está aqui, ó. Então, olha aqui nos valores de P. 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, ele está aqui, ó, 0,95. Então, é nessa coluna que eu vou procurar. Mas e agora em qual linha? Porque essa tabela aqui, eu só coloquei um recorte dela aqui, mas ela tem muitas linhas. Qual linha que eu vou procurar? Na linha do grau de liberdade. Então, na linha do N menos 1. Vamos imaginar que eu tenha lá meu N igual a 8. N igual a 8. Então, meu grau de liberdade vai ser 8 menos 1, 7. Então, eu venho aqui na linha do 7, na coluna do 0,95 e vejo qual o número que está aqui. Ah, deu 0,895. Então, é esse valor que eu vou colocar aqui, ó. 0 não, né? 1,895. E o que eu faço com isso, professora? Calma aí, a gente está vendo os passos para a construção. Então, sabendo que é isso aqui, eu vou lá agora continuar para ver onde que a gente vai usar isso, ok? Então, aqui, ó, com aqueles valores ali, então, nós estávamos aqui no passo 3, ó. Pego o nível de significância e olho lá na tabela T-Student. Beleza, encontrei um valor lá. Tendo aquele valor lá, nós vamos vir aqui, ó, para o quarto passo, que é chamado de região de rejeição. Nesse quarto passo, tá vendo que eu tenho 3 contextos diferentes aqui, ó? Por que isso? Porque se eu tiver num contexto de teste, hipótese nula igual um valor, hipótese alternativa é diferente, lembra que eu falei que isso é um teste bilateral? Então, o desenho que nós vamos usar é esse aqui. Se eu estou usando essas hipóteses aqui, ó, o valor é igual ao valor de referência. Hipótese nula é sempre igualdade, né? E a hipótese alternativa é que o meu valor é maior que o valor de referência, então eu tenho um teste unilateral à direita. E o desenho que eu vou usar ele é exatamente esse aqui. E aqui também, se eu tenho a minha hipótese nula igual a um valor de referência, minha hipótese alternativa me diz que a minha média é menor que esse valor de referência, então eu estou nesse contexto aqui, ó, unilateral à esquerda, e aí o desenho que eu vou usar lá para a distribuição é essa aqui. Então aqui, vamos voltar no primeiro. Igual versus diferente. Eu sei que é um teste bilateral. O que isso me diz? Me diz que eu vou pegar aquele alfa, aquele nível de significância, e vou colocar metade dele desse lado e metade dele desse lado. Por isso que aqui, ó, tem alfa sobre 2, alfa sobre 2. Então, se eu tinha lá 5% de significância, 2,5 desse lado, 2,5 desse lado. E aí, essa área pintada, nós chamamos de região de rejeição. Eu rabisquei aqui, mas aqui estava o RR, ó. Região de rejeição. Já vamos entender o que nós vamos fazer com essa região de rejeição. O que eu quero que vocês associem agora? Que cada hipótese que nós escolhemos lá, cada grupinho de hipóteses que nós escolhemos lá no início, está associado a um desenho desse aqui, a um jeito de colocar essa região de rejeição. Se nós escolhemos que nós vamos testar essa hipótese aqui, ó, ou as coisas são iguais, ou uma é maior que a outra,
Então, meu nível de significância está todo à direita. Por isso, o nome teste unilateral à direita. Então, todo o alfa está aqui. E essa é a minha região de rejeição. Ok? E aí, da mesma maneira, se nós estamos usando esse conjunto de hipótese igual versus menor, é porque eu tenho todo o meu alfa, meu nível de significância, concentrado à esquerda. A esquerda e a direita de quem? Do zero. Lembra que aqui é o zero? Ó, 0, 0. Então, quando eu estou usando igual versus maior, a minha região de rejeição está à direita do zero. Unilateral à direita. Igual versus menor, a minha região de rejeição está à esquerda do zero. Por isso, teste unilateral à esquerda. Ok? Então, o que nós temos que saber? Primeiro passo, define a hipótese. Escolhi duas hipóteses para testar. Uma hipótese nula, uma hipótese alternativa, que pode ser qualquer uma dessas aqui. O contexto do problema vai me dizer o que eu quero testar. A partir do momento que nós escolhemos a hipótese, a gente já sabe, se eu escolhi esse conjunto de hipótese, nesse momento aqui eu vou usar esse desenho para comparar. Se eu escolhi esse conjunto de hipóteses aqui, nesse momento aqui, eu vou usar, que beleza, nesse momento aqui, eu vou usar esse desenho, teste unilateral à esquerda. Fechou? Então tá. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Então, continuando. Ai, coceira. Continuando. E aí, depois que a gente fez esses 4 passos, a gente vai conseguir decidir. Lembra que nós calculamos um t calculado? E a ideia dele é a seguinte, vou fazer só um esbocinho aqui. Vamos imaginar que nós temos o seguinte, estou nesse contexto aqui, usei um teste bilateral, então a minha região de rejeição, ela pode ser tanto desse lado, quanto desse lado aqui, tá? Região de rejeição, aqui tá o zero. Encontrei um valor lá na tabela, vou chamar um valor t aqui, t da tabela, tá aqui. Como ele é bilateral, o mesmo valor, lembra que essa curva é simétrica? Então, o mesmo valor que eu encontro aqui, eu posso colocar ele negativo aqui, ó, menos o t da tabela. Ok? Então, tem o valor positivo do t da tabela e o valor negativo da tabela. Então, o que eu vou fazer? Lembra que nós calculamos um valor que eu chamei de t calculado? Então, aqui são os valores tabelados, o que vem aqui no gráfico. E nós temos o valor que nós calculamos lá. O que nós vamos olhar? Nós vamos olhar onde esse valor está nessa escala aqui, ó. Então, vamos imaginar que o nosso valor... Vamos pegar um azul aqui para facilitar. Vamos imaginar que o meu valor que eu calculei, ele caiu exatamente... Caiu exatamente nessa região aqui. Então, o que isso quer me dizer? Que está na região de rejeição. Região de rejeição de quem? Quem que eu vou rejeitar? Região de rejeição de H0. É assim que nós olhamos, ok? Então, a regra de decisão nos diz bem o seguinte. Se o t calculado estiver na região de rejeição, rejeita-se a hipótese H0 e optamos pela hipótese H1. Então, toda vez que nós rejeitarmos a hipótese H0, nós vamos ficar com a hipótese H1. Por isso que nós temos uma hipótese alternativa. A partir do momento que eu rejeito minha hipótese nula, é porque eu tenho uma alternativa para colocar no lugar dela, tá? E aí, no teste bilateral, nós não vamos rejeitar se o meu t calculado estiver aqui, né, nessa área branca. Lá no teste unilateral à direita, que ele tem esse formato aqui, ó. Minha região de rejeição tá desse lado aqui. Se o meu t calculado cair nessa região branca, eu não vou rejeitar também. E se ele cair aqui na região de rejeição, eu rejeito H0. E a mesma ideia no teste unilateral à esquerda. Que curva feia, né? Mas aqui, se ele cair aqui nessa região, nós rejeitamos H0. Se ele cair em qualquer outra parte, não rejeitamos. Ok? Agora nós vamos ver alguns exemplos de como usar isso na prática. Então, esses são os 5 passos que nós precisamos para fazer um teste de hipótese. O primeiro passo, definir as hipóteses. O segundo, calcular a estatística de teste, nosso t calculado. O terceiro, ir lá e ver o nível de significância na tabela t de student, qual o valor.
O quarto, desenhar essa região de rejeição para saber onde está. E o 5 é a conclusão, que eu vou concluir se eu vou rejeitar ou não rejeitar minha hipótese nula, ok? Então, vamos ver uns exemplos agora.